Então, bom dia a todos. Essa é a reunião semanal da disciplina de nefrologia. Nesse ano, nós estamos discutindo bastante as repercussões na nossa atividade do Covid, e nasceu também a ideia de ter a apresentação de outras questões que envolvem o nosso cotidiano, e fugindo um pouco assim do tema técnico que nós discutimos toda semana, que é voltado principalmente ao transplante ou à nefrologia. Então, hoje nós temos o prazer de ter o Fabiano Calil. O Fabiano Calil, ele é membro do Conselho Fiscal aqui do Hospital do Rim, junto com o Thomas e o Hélio. É um conselho que acrescentou bastante na nossa atividade, porque ele baliza o que nós fazemos, que é muito importante no nosso modelo de governança que vem sendo aprimorado. Então, o Fabiano tem contribuído muito para isso. Ele vai muito além de ser um conselheiro fiscal, ele ajuda bastante no direcionamento. Nós temos perguntas, nós perguntamos sempre para ele, como perguntamos para o Hélio e para o Thomas. Ele é graduado em Ciências Econômicas na PUC, ele fez MBA em Finança Pessoal e depois ele é professor da Fundação Dom Cabral e membro do Conselho Criativo da Associação Educação Financeira do Brasil. E acho que nós já discutimos um pouquinho antes aqui, para poder aplicar os conceitos de finança pessoal, ele precisou fazer psicanálise, senão ninguém fica contente Onde sai o seu embaixo? Com os conselhos dele. E nós já discutimos aqui, nesse começo aqui, algumas questões importantes assim, do nosso cotidiano, como que está acontecendo com a situação agora do Covid, dentro do Covid, a situação econômica do Covid. Nós estamos vendo o PIB crescendo, está numa base baixa, mas cresceu, a Bolsa batendo recordes, enquanto eu falei para ele que um paciente que tem um McDonald's, que eu atendi, ele me falou que para ele não interessa se a Bolsa está subindo, se o PIB está crescendo. O que preocupa mais ele é que o ticket médio dele, inclusive, está maior, mas o número de tickets está muito baixo, porque tem 14 milhões de pessoas desempregadas, e a distribuição de renda é muito baixa no país, e o consumo no McDonald's dele caiu bastante. Então o PIB sobe, a Bolsa bate recorde e ele está em crise, apesar dele ser proprietário de um McDonald's. Então nós começamos a discutir esse tipo de assunto. Depois o Fabiano já entrou em algumas questões na discussão aqui sobre a finança pessoal, e é disso que ele vai abordar aqui de uma maneira agora mais organizada. Nós temos até 8h45, 8h50, podemos ir até 9h15. O assunto é muito importante para todos nós. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado. É um prazer tê-lo como membro do nosso Conselho Fiscal. O Dr. Arthur, que é o presidente da Fundação, sempre destaca esse tipo de conselho que nós fizemos. Ele é bastante, bastante consultivo, bastante solidário à nossa atuação. Obrigado. Muito bom. Professor Medina, obrigado. Professor Arthur, o Hospital do Rim, agradeço mais uma vez pelo convite de estar aqui para poder compartilhar um pouco. Então, eu queria estruturar um pouco essa minha fala desse economista psicanalista que atua com planejamento financeiro de pessoas, famílias, instituições e comunidades, para trazer que a gente está agora em aproximadamente 15 meses de um novo convite de comportamento de cada um de nós, onde a gente nunca foi tão individualizado, a gente nunca individualizou e nunca ficou tão olhando para o próprio umbigo, como média da nossa população, como nesses últimos 15 meses. Isso teve muitos efeitos para todos nós, né? Nós começamos a olhar para aquilo que a gente não precisa, a gente começou a olhar para aquilo que não faz falta, e a gente começou, de certo modo, também descobrir aquilo que era essencial para nós. Ao mesmo tempo, os conflitos se anunciaram, as sociedades que não estavam boas romperam, os casamentos que não estavam bacanas, eles também não se sustentaram, as relações novas de estar em casa, muitas vezes, trouxeram um aumento de alguns tipos de consumo, mas a redução de consumo também para algumas famílias, mudamos o que consumimos. Eu quero trazer aqui que algum dos itens que mais consumimos nesse momento foi o álcool. O álcool, ele é um companheiro, que ele acontece em todos os vazios que a gente encontrava, um estereótipo desse é um herdeiro. O herdeiro típico, tal qual o ganhador de loteria, ele tem um vazio que ele não sabe e nos reconhece naquele lugar. Para ele é algo estranho, é um mundo novo,
ele começa a ter um recurso, uma condição de vida que ele não tinha, não foi construída por ele, não foi orgânica, e com isso surge um vazio, e é muito usual no planejamento financeiro, nas finanças pessoais, na psicanálise também, os ganhos altos de dinheiro serem acompanhados por perdas rápidas. Um prêmio de loteria no Brasil dura 8 meses, em média, na mão do ganhador. A pessoa acaba com o dinheiro em 8 meses. Do ponto de vista financeiro, é um questionamento, mas do ponto de vista comportamental, ele simplesmente queria inconscientemente voltar onde ele conhecia e se reconhecia como identidade. E a gente tem essa questão agora de que eu encontrei um vazio dentro da minha casa, e esse é um sintoma que eu quero anunciar. Dou aulas e dou palestras, e as palestras todas que eu dei no ano passado, que costumavam ser de planejamento financeiro pessoal, foram de saúde mental. Então, por que eu estava dando dentro de empresas e para comunidades aulas sobre saúde mental? Porque essa era a dor que estávamos vivenciando no começo desse estar no meu ninho vazio, ainda com todo mundo em casa. Nenhum filho saiu, minha mulher continua lá, e a sensação que tivemos era de que aquele lugar era estranho a mim. Eu já estava há mais tempo fora do que dentro, e eu estou introduzindo isso para contar o que efeitos que isso teve em cada um de nós, e a gente enxerga isso nos atendimentos que a gente presta. As pessoas começaram a se perguntar, por que é que eu estou nessa relação afetiva? Por que é que eu trabalho onde eu trabalho? Por que eu moro aqui? Por que a gente convive desse jeito? Por que eu não vejo mais as pessoas? Quem eram aquelas pessoas, amigos ou colegas? Por que eles não fazem mais falta? Enquanto eu estava discutindo tudo isso, a menor parte das pessoas fazem seus processos terapêuticos e de análise, de autoconhecimento, álcool, chocolates, Netflix e qualquer distração dessas que não me fizesse olhar para o mundo real, porque o mundo real, o professor Hélio me convidou aqui para olhar do ponto de vista dos investimentos, quando a gente desce a taxa de juros, e a gente vai falar desses dois comportamentos, do consumo e do investimento, ambos olhando para o mundo e para a vida real, o quanto que isso é dolorido por uma população, nós, brasileiros, passivos, distraídos, e eu diria quase que estávamos vivendo uma vida automatizada. Eu estava com alguém que eu não sei quem é, indo para um trabalho que eu não sei porquê, para ganhar o dinheiro que eu gasto não sei aonde, e a gente pergunta para as pessoas, quanto é que você ganha? Elas sabem. Quanto você gasta? Elas não sabem. Onde você gasta? Elas sabem menos ainda. E eu estou falando do gasto do mês passado. E a gente estava num modelo absolutamente distraído. E qual que é o efeito de um ser humano brasileiro passivo distraído? De acontecer qualquer coisa comigo, menos eu fazer e realizar os meus sonhos e eu planejar alguma coisa, seja que eu queira ou que eu precise, como o Juliano trouxe aqui, a questão da longevidade, de me preparar para um momento que vai vir, que vai ser mais longo, que eu tenho um bônus de vida e que eu também não me preparo. Vou comparar o momento que a gente vive com a crise hídrica que a gente teve alguns anos atrás, no estado de São Paulo, e que já naquela época anunciava que 2021, 2022 teríamos uma próxima e seria mais séria. Eu estou falando dados que a gente viveu no estado de São Paulo. A gente mudou a forma como a gente lava a louça? Se a gente for para o Japão, para Nova Zelândia, e alguém vê um brasileiro com a torneira aberta lavando a louça, ele vai dar um grito, sair correndo, fechar a torneira e falar, o que você está fazendo, criatura? Água, para os lugares ilha, é algo muito raro, e a gente deixa a torneira aberta, a gente continua deixando a torneira aberta. A gente continua lavando o carro com a mangueira e lavando a calçada com a mangueira, assim, às vezes batendo papo, conversando, e a gente teve uma crise, doeu, houve racionamento, mas isso não foi capaz de mudar o nosso comportamento. Será que a gente só muda o comportamento pela dor? Às vezes parece que em alguns momentos sim, a dor funciona bem, mas ela nem sempre é suficiente também. Será que a gente vai ter um estilo de vida mais comedido agora? Aposto, pelo que eu tenho visto de filas para compra de carros, passagens, etc. e tal, que não. Virou, parece que um desejo reprimido. Eu quero fazer aquilo tudo que eu não pude fazer num certo momento. Isso é generalizadamente para todos? Não. Mas eu estou fazendo uma pergunta como sociedade, aqui introduzindo para cada um de nós, o que esse momento tem mostrado para nós, os ganhos que a gente teve aqui, muitas pessoas se apropriaram desses ganhos, estão vivendo mais gostoso, num trabalho com mais significado, estão repactuando aquele contrato de uma sociedade afetiva, têm relações mais interessantes com seus filhos e pais,
Sentiram a finitude passar perto, então a falta afunda o desejo, é uma frase que já trazia o Freud, e esse risco da falta começa a trazer, então, preciso cuidar de alguma coisa, mas a gente tem um grande risco ainda, que é o risco, então, da gente ter essa mudança de comportamento. A gente está mais ou menos como aquele período de mudança alimentar de academia, que o comportamento com o dinheiro é igual. Quando eu começo a não gastar tanto é um assunto, mas disso para eu começar a investir é uma distância. E aqui eu vou trazer o mundo de investimento, que o mundo de investimento, o professor Hélio sabe bem, ele é o mundo da ilusão. Ele é vendido como ilusão ainda aqui, do ganho rápido e fácil. E a gente gosta de trazer o ponto de vista da economia real, que a economia real, as empresas não crescem 100% ao ano. Elas crescem. O McDonald's e outras empresas, elas crescem. Mas elas crescem com trabalho, com gestão, com muito esforço. Elas têm um crescimento, sim, recorrente. Mas não este crescimento que a gente costuma querer, investindo em qualquer coisa, de qualquer jeito, para eu ganhar o quanto mais dinheiro eu conseguir, o mais rápido possível. Mas a gente sai da passividade da renda fixa para a ilusão da renda variável. Vamos ganhar dinheiro na bolsa. Vamos abrir uma contracorretora e ganhar muito dinheiro rapidamente. E aqui eu introduzo as novidades desse ano passado para cá, que é um produto chamado, um sobrenome chamado ESG, que fala do meio ambiente, da governança e do social. Como é que eu invisto em alguma coisa que é dentro da economia real, mas que respeita o meio ambiente, tem transparência e faz uma atuação no meio social. Por que eu estou chamando dessa atuação? A gente está aqui dentro do Hospital do Rim, eu estou falando de alguma coisa como governança, que vocês têm aqui como gestão, de transparência, eu estou falando do cuidar do entorno, que é o que vocês fazem como atividade, enfim, de vocês, e o meio, que é o meio onde vocês convivem, como é que vocês respeitam, impactam positivo ou negativamente esse meio. São esses os novos investimentos e que ainda tem a atenção de dois públicos, o público 30 anos menos e o público feminino 60 mais. O público 30 anos menos já percebeu que veio para cá que reciclar não resolve, tem que regenerar. E as mulheres 60 menos foram apartadas do mundo econômico na nossa sociedade de modo geral, elas não foram as geradoras de receita, elas são, na média, as viúvas detentoras de patrimônio. O patrimônio, quase um terço do patrimônio da riqueza mundial, das famílias, está nas mãos de mulheres viúvas, entre Oriente, etc. Então, alguém, homem, fez dinheiro, empreendeu, montou algum patrimônio e transferiu para essas mulheres. Por que eu estou chamando a atenção do que chama dos Woman Circles, das mulheres, círculos de mulheres, e chama do Next Gen, da próxima geração, que são gerações que têm pensado diferente, e isso que eu quero introduzir, que eu imagino que seja um pouco do caminho que a gente vai ter pós 2020, 2021, que a gente vem tendo, que é, eu não posso mais dar as minhas pegadas desatento e achando que não tem consequências. Eu tenho e vou ter cada vez mais, estamos sendo responsabilizados por aquilo que nós fazemos no dia a dia. E quando eu pergunto, e pergunto para todos aqui que estão me assistindo, vocês sabem, aqui está a serviço, o dinheiro de vocês está investido? Está financiando a dívida do governo, está financiando a dívida de alguma empresa, está investido em alguma companhia, está fazendo o quê o seu dinheiro hoje? E às vezes algumas pessoas falam, não, eu não investiria jamais em financiar a dívida de um governo, mas quem está investindo num fundo DI, de modo geral, está fazendo isso. Ou quem está investindo no CDB, está emprestando dinheiro para um banco e emprestar para alguém. O que o seu dinheiro tem feito por aí? Onde você tem gastado o seu dinheiro? De quem que você compra? Quais as condições que aquilo chega? Então, essa que a gente fala do consumo consciente, que já é do passado, que já está vencido, agora é a consciência no consumo. Eu saber o que eu estou fazendo, uma questão de proatividade. Eu saber, então, o que eu vou fazer com isso, e eu queria trazer, do ponto de vista que a gente se individualizou, que a gente olhou mais para o umbigo, como é que a gente pode, então, começar a olhar para a gente, o que a gente aprendeu, e eu vou ampliar isso para 3 grandes campos aqui, e para o que eu vou fazer. Eu vou colocar a saúde mental, a saúde física e a saúde econômica, são pontos que eu faço relação, porque vocês são os especialistas aqui,
mas eu vou trazer do ponto de vista de um economista falando. Então, o que eu tenho falado para as pessoas, e eu não consigo mais falar sobre economia para as pessoas, se eu não falo assim, mas você está dormindo? Mas você está comendo direito? Mas você está se exercitando? Porque até que eu consiga a atenção dela para falar sobre dinheiro, ela está nesse grau de distração. Ela não dorme porque ela não tem horário, ela não tem mais rotina, ela não come mais direito, ela não sabe mais o que ela consome e os pensamentos estão em qualquer lugar. Não à toa os mindfulness, as meditações ganharam tanto espaço agora, as respirações, porque as pessoas estão muito fora, apesar de estar tão em casa, elas nunca ficaram tão fora da casinha. É muito curioso, muito interessante isso. E agora eu trago para a questão econômica, que é a questão do nosso foco aqui, de como as pessoas estão com dificuldade de olhar para aquilo que elas querem, para aquilo que elas precisam e para aqueles que estão ao seu entorno, ao seu redor. Então a gente tem perguntado para algumas famílias, para algumas pessoas, faço essa provocação aqui, se você sabe quem está ao seu entorno, quem são as pessoas que estão à sua volta, como que elas estão? Desses todos os desempregados que Medina comentou, tem algum membro familiar seu que está ali desempregado? Que talvez uma cesta básica, ou assumir a escola de alguém, ou pagar um plano de saúde poderia ser uma grande ajuda temporalmente? Como é que é? Muitas famílias, aqui eu tenho visto, a gente está no crescimento em K no Brasil. Quem ganha mais, vou dar um exemplo de médicos que tiveram mais plantões por qualquer razão, e eu também tenho as pessoas que perderam trabalho, que não estão com chance de recuperar esse trabalho, porque esses postos de trabalho não vão voltar. Crescimento em K. A gente está com aumento da disparidade de renda no Brasil mais uma vez. Quem tem mais vai ter muito mais e quem tem menos tenderá a ter muito menos. E essa distância a gente já sabe o que dá, o caos social, que a gente não está olhando para isso ainda, não tem essa condição. Mas eu queria colocar um convite para olhar para o meu círculo fraterno, para o meu meio das pessoas que eu digo que eu gosto, que eu amo. Eu sei como é que está o meu irmão, o meu tio, os meus primos, as pessoas, os meus amigos, e sei qual é a situação econômica que eles estão vivendo hoje. Eu poderia fazer alguma coisa, pode ser do ponto de vista econômico ou não, mas que eu pudesse fazer algo naquele sentido, nesse meio, ou como é que eu vou me sentir daqui a 3 anos, eu estou bem melhor, obrigado, eu fiquei trabalhando muito, tive pouca chance de gastar, então eu acumulei mais capital, e tem alguém aqui que quase quebrou. Eu tenho alguém aqui que super se endividou. Mas ele era do meu meio, do meu ciclo, e agora eu queria dizer que até final de 2019, eu via algum morador de rua e eu fechava simplesmente o vidro e passava, não era comigo, eu não conhecia. Só que agora esse morador de rua pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser uma tia, pode ser um padrasto, pode ser quem for. Está bem mais perto do que a gente imagina. A gente fala assim das dores que a gente está vivenciando aqui, com o que a gente está passando, mas eu diria que, como o Medina colocou aqui da questão da dor econômica, ela tem sido muito grande, e a gente sabe que ela traz uma angústia muito enorme. A gente tem empreendedores morrendo com seus negócios. Eu não estou fazendo aqui uma cena ruim só, estou só fazendo uma cena de que a gente talvez possa pensar de um jeito diferente. Eu já vou mudar o tom aqui da minha fala já para a gente começar a falar das nossas possibilidades e alternativas, né, com cada um de nós. Mas eu queria começar esse convite pensando que agora que eu olhei para o indivíduo, eu preciso começar a me orientar para o outro. O momento que a gente viveu era um momento muito individual, individualista, e a gente foi convidado a olhar para um modelo mais coletivo, colaborativo. Como é que a gente começa a olhar para o outro de verdade, o outro sociedade, o outro onde eu convivo, o outro que está perto de mim? E perceber as suas dores e poder tomar alguma atitude em relação a isso. Porque se não olhar para mim vai ser muito culposo, e a alternativa como a gente teve em 2017, 18 e 19 vai ser, para que eu possa ser feliz, eu preciso sair do Brasil. Então alguém dizia, o Hélio fazia essa provocação, poxa, se eu não tenho o carro tal, se eu não moro na casa tal, eu não sou feliz. E alguns vão dizer, eu só vou conseguir ser feliz num lugar que eu não enxergue as dores que estão perto de mim. Eu fujo da violência, mas eu pergunto se a gente tem o mesmo espaço para fugir da violência, se ela está quase sendo plantada no nosso planeta todo, né? Plantada no sentido da disparidade que a gente vem tendo do modelo que a gente vive, que funcionou
ainda funciona, mas ele precisa de ajustes nessas distorções que a gente tem vivenciado. E dentro dessas distorções, o convite que eu faço para vocês é sobre consumo e investimentos, aqui 2 grandes temas, para a gente olhar eles de outra perspectiva. Qual vai ser a sua nova cesta de consumo? Será que eu vou para os restaurantes do mesmo jeito que eu ia antes? Eu vou fazer as viagens do mesmo jeito que eu fazia antes? Eu vou realizar da mesma maneira que eu realizava até 2019? E o mesmo jeito significava, vamos para algum lugar, porque são as férias de julho, a gente precisa viajar. E a gente tem escutado frases como assim, poxa, não dá mais para fazer porque eu não tenho. Quer dizer que, então, se eu não tenho aquela companhia aérea, se eu não tenho aquela pousada, o que era viajar para você? Quem viajava com você? Qual era a sua viagem? Qual era o propósito da sua viagem? Ou era uma viagem, já que tem que viajar, viagem consumo? Ou era uma viagem propósito? O que eu quero de uma viagem? O que é importante para mim? A companhia? De quem está comigo? O lugar? O que eu usufruo dali? E a gente virou autômato quase nas escolhas das nossas viagens também. Nos poucos momentos que a gente tinha, teoricamente, para nós. Será que eu continuo tomando os cafés com as mesmas pessoas que eu não sei se eu gosto e não curto a conversa? Ou eu vou mudar meu comportamento? Eu vou para as rodas que são nutritivas para mim. Eu vou conseguir bancar essas escolhas? De sair dos grupos que não me interessam e ficar onde me interessa? Isso vai refletir absolutamente no meu consumo do que é que eu vou fazer daqui adiante, porque isso vai demandar que eu mude de atitude. Eu preciso mudar de quadrado para dizer assim, esse grupo não, esse daqui me interessa. Só preciso dizer um não e preciso me comprometer com outro grupo. A gente não tem hábito de se comprometer. A gente fica passivo. Estamos. Eu estou investidor, eu estou com você, mas a gente não se compromete. Essa falta de comprometimento tem preço. Alguns que se comprometem no trabalho, empreendendo, a gente vê o resultado que tem. Eu posso passar em passivo também pela vida. Também é possível. Passivo distraído, que é a cena que eu trazia. Mas eu acho que essa cena de passividade e distração, ela tem um preço, tem um custo. Que é eu acabar minha jornada da vida e falar assim, valeu a pena? O que valeu a pena? Eu nem vi. Agora, se me aproprio daquilo que eu quero, e aqui a gente começa a introduzir o planejamento com significado e propósito, qual o tipo de trabalho que me toca? O trabalho que me remunera mais ou o trabalho que eu acredito na causa? A relação que me nutre, que a gente tem troca, que me provoca, ou aquela que só passa a mão na minha cabeça? As conversas desconfortantes e provocativas, ou as conversas só risadas e gargalhadas? Não estou dizendo para excluir, mas para a gente dosar, para a gente não ficar só no álcool, chocolate, Netflix, que é um risco. E a gente também pensava assim, poxa, mas suco de beterraba com cenoura e pepino de manhã, tem que lavar centrífugo ainda depois, é um trabalhão, é mais fácil abrir alguma coisa do que descascar alguma coisa. Vocês sabem disso, é o dia a dia de vocês, mas e para descascar? E para preparar? E para cuidar? E para surpreender aquele outro que está comigo? Relações afetivas, que a gente falou no início. Eu estou nutrindo as minhas relações afetivas? Eu acho, para os novos chegantes no mundo das uniões afetivas, eu queria dizer que a gente faz uma coisa genial, né? A gente faz um evento, convida lá 200, 500 pessoas para uma celebração, faz uma série de conquistas e nunca mais investe. É a única sociedade que eu conheço que você assina um contrato de sociedade, chama 300 testemunhas e nunca mais investe. E nunca mais investe, que eu quero dizer assim, não tem mais surpresa, não tem mais presente, não tem mais saído para dançar na quinta-feira, não tem mais um jantarzinho X, porque entrou na rotina. Agora pergunto, quem que vai cuidar de vocês depois? Famílias que têm um filho na média, no estado de São Paulo. E um filho na média que não tem o mesmo compromisso que nós, que quem nos assiste aqui, tem com seus próprios pais. Se um pai daqui precisar, pode contar. Eu, se eu fosse vocês, não contaria com os filhos de vocês se vocês tiverem filhos. E muitos estão escolhendo não ter filhos. Então, eu diria que se aquele que eu escolhi, que é meu sócio, minha sócia afetiva, eu não cuido, que talvez, na sorte, seria a pessoa que poderia ter trocas comigo ao longo da jornada,
recomendo que a gente invista na sociedade afetiva proativamente. E que a gente dê autonomia para os filhos, que é o contrário, proativamente fazendo com... Por exemplo, como é que eu falo com uma sociedade de classe média, média alta, para que eles incentivem os filhos a serem jovens aprendizes? Parece o oposto de falar para ele estudar. Mas onde que ele aprende sobre a vida real? Na academia ou no trabalho? No mundo que a gente está hoje? E aqui eu estou dentro de uma universidade também, que é ligada a vocês. Eu dou muito valor para a academia, mas eu tomo cuidado com o esconderijo que a academia está virando para as famílias e para esses jovens que aos 27 anos de idade vão me procurar a pedido dos seus pais para se preparar para uma entrevista de emprego, porque eles são incapazes de correr o risco de serem frustrados de não passar. São super bem preparados, falam 4 línguas, estudaram no exterior, são incríveis e morrem de medo da entrevistadora. Nunca passaram essa situação. Qual a situação que eles nunca passaram? Não é uma entrevista que eles nunca passaram. Eles nunca passaram o risco de frustração. Que se dói, o outro dá, e recomendo um filme aqui chamado A Que Horas Ela Chega, com a Regina Casé, que ilustra muito isso, e fala de uma família de classe média alta paulistana, e da sua funcionária doméstica, a sua filha, e ilustra essa cena, que essa cena, então, que quando o filho se frustra, ele ganha uma viagem. E será que não é isso que a gente tem feito com os nossos filhos, quando dói, quando frustra, porque dói em mim também, eu aplaco, mas o que eles aprendem? Se ele não confia, se ela não confia que eu vá para o mundo do trabalho, é porque eles não confiam que eu sou bom. Se meu pai e minha mãe não confiam em mim, não vai dar certo. Nem a entrevista de trabalho, nem o relacionamento afetivo. Por que os relacionamentos são tão pueris e frágeis para os jovens no mundo atual? Eles não querem correr o risco de frustração. Investir numa relação dá trabalho. Eu tenho que ouvir o não quero. Como assim não quer? Quem é você para falar que não quer? Minha mãe me dá tudo e você fala não quer? Meu pai é o máximo e faz tudo que eu quero e você vai falar não para mim? Então aqui é uma deseducação e os filhos são só sintomas de nós pais que não temos conseguido lidar com o limite dos nossos filhos, porque muitas vezes, ao invés de eu realizar o meu desejo de ter feito um intercâmbio, eu mando meu filho fazer um intercâmbio. Meu convite. Deixe o filho querer e vá fazer o seu intercâmbio. Poxa, mas eu já tenho 40, estou com 60. Vai, passa um mês lá estudando, fazendo coisas, só você. Não, mas eu não posso. Por que não pode? De quem que é o dinheiro? Não, mas eu vou falar o quê para meus filhos? Tchau. E para minha esposa? Essa vez sou eu, da próxima é você. Será que a relação não aguenta? Olha, se a gente está num momento tão individual... Mas, curiosamente, eu não banco as minhas individualidades, os meus desejos, as minhas vontades, que os filhos aprendem pelo exemplo. Qual que é o exemplo? Eu gosto de dar uma ilustração de um casal saindo na quinta-feira para dançar e as 2 criaturas pequenas vão fazer o quê? Chorar. E o que os pais fazem? Voltam e não saem para dançar. O que as criaturas pequenas aprendem? Esses 2 não sabem desejar. Não são mais meu modelo. Quando os pais saem, fecham a porta e os filhos ficam chorando, pode ouvir, dura 30 segundos. Porque na hora que eles saem, não tem mais o alvo que eu tinha ali para chorar, esse casal sai, vai fazer o que quer, e eles dizem, um dia eu vou ter um desse ou uma dessa para eu levar para sair para dançar também, para eu sair para dançar também. Então, o exemplo dos pais vira essa vontade dos filhos pela falta que os pais deixaram ali. E a gente não está conseguindo, os jovens vivem a falta da falta. Por que eu falo dos jovens? Porque eu preciso empoderar a rede de adultos para o momento que a minha irmã disser não, ao invés de falar assim, deixa ele, que custa? Eu vou dizer, você não ouviu a sua mãe? Opa, minha mãe falou, meu tio também falou, nunca vi meu tio falar desse jeito. Os adultos se fortalecem como rede de adultos. E olha, adultos sempre se apoiaram como adultos. Crianças, vocês na rua, qualquer pai era pai, qualquer mãe era mãe. Hoje em dia, nem as instituições a gente respeita, e não estou colocando uma crítica nesse sentido, mas uma falta de apoio da rede de adultos
para lidar com esse mundo que a gente está lidando, que está nos desafiando a sair da passividade, de passar a mão na cabeça, para um empurrãozinho, vá para o mundo, e da nossa proatividade a gente mudar de lugar, escolhendo melhores lugares para trabalhar, que tenham sentido para mim, relacionamentos que me nutram, confiando que esses filhos vão para o mundo. Bom, mas não vai ter risco? Tem risco. Mas e se não der certo? Escola para ele, como foi para vocês, para todos nós. Que a gente possa confiar nisso que vai vir, porque jogar para o mundo dá medo. Mas se não é jogando no mundo das relações afetivas de verdade, do trabalho de verdade, do investimento de verdade, do consumir sabendo que eu estou consumindo, faça uma experiência olhando para o que vocês consumam, olhando para o que vocês geram de lixo em casa. É confortável estar numa cidade que passa coleta seletiva, fala, não, já coloquei no reciclável. Mas qual a quantidade que você está colocando, está indo para onde? Para fazer o quê? Que impacto que isso tem? Isso eu estar consciente do lugar que eu vou consumir. Do ponto de vista de investimentos, o meu dinheiro está a serviço de quê? De quem? De que companhias? Vou dar um exemplo, que ele é público aqui, que é absurdo Brumadinho, mas eu estou comprando Vale porque está crescendo. Incoerente, com seus valores, com seu discurso. Eu não estou falando bem ou mal da Vale. A Vale, como qualquer outro exemplo, estou dando só um exemplo que é muito público. Então, já que é para eu ganhar dinheiro, tudo bem ser a Vale. Então, olho o que ela ganha, mas eu não olho o que ela tem feito de reparação de danos. Será que a gente vai poder continuar investindo dessa maneira? Isso é o que a gente chama do investimento ESG, o investimento com causa, o investimento com impacto, o investimento na economia real. Eu faço um convite para vocês, e já quero abrir um tanto para as questões e perguntas de vocês. Como é que nessa queda da taxa de juros, eu começo a olhar minha cesta de investimentos e fazer escolhas de acordo com os meus valores? O que eu acredito? Eu faço um convite para vocês, eu gosto de fazer convite para quem é para a área médica e não só, de que a gente se apaixone por 5 empresas listadas na Bolsa de Valores, o caminho vai ser b3.com.br, lá tem todas as empresas por segmento, escolha 5 de segmentos diferentes que vocês gostem porque vocês admiram a empresa, porque vocês consomem dela, não importa, escolham elas e não olhem os números. Olhem só a história dessa empresa. Quando que ela foi fundada? Que empresa que é essa? O que está por trás? Quais são os valores dela? Apaixonem-se por 5 empresas. E só depois vocês perguntem para a casa de investimento de vocês, para os bancos de vocês, a opinião sobre esses papéis. E meu convite é para que vocês invistam. Com muito pouco dinheiro, eu compro uma ação hoje. Menos de R$100 eu compro uma ação de qualquer companhia. E por que eu estou falando de vocês se apaixonarem e começarem a experimentar com um pouquinho? A gente, para ir para a proatividade, não adianta falar que agora eu sou vegano e crossfiteiro de um dia para o outro. Eu estava sentado comendo donuts e Coca-Cola até ontem. Não dá para mudar assim. Eu preciso começar devagar. Como é que eu começo devagar? Me apaixonando por uma porta que é gostosa, colocando dinheiro para ver o que significa isso, e começando a prestar atenção nas notícias sobre esses 5 segmentos e essas 5 empresas só. Poxa, mas eu, médico, qualquer outra atividade, preciso olhar para isso? Precisa. Porque já, se tudo não der errado demais, a gente vai estar como os aposentados americanos, que 80% da sua carteira está em ações. Por quê? Eles não têm escolha. Porque o juro da renda fixa não remunera. Aqui ainda remunera um pouco. Lá não. Lá em qualquer lugar da Europa e da Ásia. Para eu ter alguma remuneração, eu preciso tomar risco em um lugar natural do risco, e o risco não é perder, o risco é de oscilar, é eu investir em empresas. E para que eu comece a entender isso, eu vou convidar vocês a olharem e aportarem e começarem a fazer isso. Qual é o efeito de eu começar a investir nessas empresas? Daqui a 2 anos eu sei mais sobre o segmento de locação de veículos ou de combustíveis renováveis, ou de energia renovável, ou de distribuição de energia. E vou começar a pensar o que tem a ver comigo. Isso vai pautar aquilo que vão me ofertar, vou começar a fazer, bom, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero.
a gente não tem poder de crítica porque a gente não se experimentou nesse lugar. Que lugar? O lugar de falar o seguinte, eu estou falando de comprar ações, mas eu vou falar de outros investimentos que talvez vocês escutem. CDB, que vocês escutavam antes, renda fixa, esse eu vou deixar do lado de cá com a poupança. Vou começar a falar dos novos. CRI, CRA, LCI, LCA, debênture de infraestrutura. Debênture de infraestrutura, LCI, LCA, CRA e CRI, são papéis de dívida. Alguém está precisando de dinheiro, uma companhia, emite um título de dívida, CRA, CRI, LCA, LCI, debênture, e ofertam. Falam assim, olha, se você me emprestar esse dinheiro, eu pago X. Um prazo combinado, uma taxa combinada, até aí, vocês já viram. Mas qual que é o pulo do gato que eu queria pegar assim? Que empresa que é? De que segmento? Eu gosto, eu acredito. Ela vai fazer o que com o dinheiro? Poxa, ela vai pagar outra dívida. Não quero financiar a dívida de ninguém. Ela vai construir uma nova planta, ela vai gerar mais emprego, ela vai criar uma fábrica de biotecnologia. Poxa, eu gosto dessa área. Eu quero comprar esse papel. E aí eu começo a querer. E começo a ficar menos nessa posição passiva de vê o que dá mais, aí a gente investe. Que é como a gente vai ficar se a gente não começar a ter uma proatividade. Eu vou comprar o produto mais barato, não importa onde ele vem, e vou investir em qualquer lugar que me dê mais dinheiro, porque está me dando mais dinheiro. A equação funcionou até 2019. Mas eu diria que se a gente não aprendeu com todo esse balanço que deu, de que a gente precisa olhar de onde que a gente compra e em que a gente investe, esse é o convite que eu queria deixar aqui para vocês, para que a gente possa mudar, e começa no micro, eu fazendo meus investimentos, eu consumindo, e aí é aquela fala gigante que a mudança começa em mim, né? Que eu seja a mudança que eu quero no mundo. Então, se eu quero um mundo menos impactado do ponto de vista ambiental e que regenere de alguma maneira, não percam de vista que o mercado financeiro é absolutamente potente para isso. Se todo mundo começar a investir em investimento de impacto, vai ter investimento de impacto. Se a gente continuar comprando atividades extrativas aqui no Brasil, extratoras, é o que a gente vai ter desde que nos colonizaram aqui. Queria trazer um ponto, né? E sei que esse material vai estar gravado, mas um ponto de atenção. Várias companhias lá fora não podem comprar algumas das nossas companhias aqui porque elas são contra o meio ambiente e não colocam isso no seu balanço. Eles não veem problema de você ser contra o meio ambiente, desde que você inclua isso como balanço e gere um pênalti negativo de que você vai ter que regenerar isso de alguma maneira. E a gente não faz isso ainda na nossa contabilidade. E por isso algumas companhias lá fora não investem, mas a gente aqui que conhece mais de perto investe. Mas será que eu conheço mais de perto a companhia? Eu conheço mais de perto o meu ser desejante querendo ganhar dinheiro e faz de conta que eu não vi. Faz de conta que não é comigo. Foi o banco que mandou eu investir. Então, essa proposição que era mais confortável, ela está mudando. Nós precisaremos ser protagonistas das nossas vidas, enfim. E esse é um ponto do convite que eu queria fazer para vocês, com essa primeira introdução, para abrir um pouco para as trocas aqui com todos. E como é que a gente vai, então, falar do Hélio aqui, dessa percepção do nosso próprio ser hoje e do que a gente quer dessa percepção daqui a 15 anos. Muito obrigado, Calil, pela desafiante apresentação que assim, atinge todo o nosso cotidiano, em diversos aspectos. Talvez, antes de eu passar a pergunta, eu podia repetir a discussão que nós tivemos com o Hélio antes, ele falou de comportamento e risco, da aplicação inercial, né, sem correr risco, e explorar um pouquinho mais essa projeção da imagem, enquanto as pessoas estão pensando na pergunta. A Bardira já tem uma pergunta também. Eu poderia retomar um pouquinho esse assunto do Hélio, que é bem o objetivo também. Bacana. Então, tem uma pergunta que vem do Hélio, que fala um pouco da questão do comportamento e da gestão de risco do investidor. Eu trazia desse nosso cenário de que, nos últimos, olhando 20 anos para trás, a gente aprendeu aqui no Brasil que investir passivamente, investir em renda fixa, era mais interessante do que investir tomando risco. Eu trouxe um número aqui de que quem investiu no CDI, no DI, no fundo de renda fixa, nos últimos 20 anos,
teve uma remuneração de 2.800% versus quem tomou mais risco, investiu no índice da Bolsa de Valores no mesmo período, ganhou metade, 1.400%. Então, isso gerou um comportamento passivo para nós, investidores aqui no Brasil, e que é esse convite que a gente precisa começar a mudar, e mudar, a gente ter uma proatividade, saber que esses 2.800%, teoricamente, não devem se repetir, isso é o que a gente estima e imagina, mas a gente tem agora um cenário de que sim, investir em renda variável, na economia real, é o que nos trará retorno. E olha que retorno interessante, a média de distribuição de resultados de dividendos na Bolsa de Valores, historicamente aqui no Brasil, é de 6% ao ano. E a gente dava risada disso, porque 6% era muito pouquinho. 6% hoje, para um juro que era 2%, agora já está subindo, né? Está perto de 4%, 6% são 6%, além da valorização da companhia. Então, olhar uma carteira que me remunere dividendos de uma companhia, de segmentos e empresas que eu acredite, que eu goste, pode ser gostoso, mas qual que é o nosso paradigma aqui, que é a pergunta do professor Hélio? Como é que eu, passivo, calminho, tranquilo, renda fixa, vou conviver com isso, investir na economia real? O que isso vai gerar em mim? Como é que eu mudo o meu comportamento? Meu convite é, não mude o estoque do dinheiro de vocês, mas todo o dinheiro novo coloque em renda variável. Então, aquilo que eu tenho como meu grande dinheiro, que eu já guardei, até porque a gente está ano de eleição, ano que vem, etc e tal, e o mundo como está, eu não mexeria nisso nesse momento. Por quê? Não porque eu, economista, olhando para o mercado financeiro, não acho que a coisa vai caminhar bem. Porque aquilo é uma reserva da vida toda, e eu quero que vocês aprendam, antes de mexer no estoque, e meu número é por 2 anos, só o novo dinheiro, a nova poupança, vocês experimentem nessas multimercados, fundos de ações, etc., e ações, etc. e tal. Por quê? Pouco dinheiro. Oscilou, você vai ouvir minha recomendação, fala assim, quando oscilar lá embaixo, o que eu faço? Eu, brasileiro médio, resgato. E o que eu vou falar para vocês? Quando estiver lá embaixo, compra mais. Fabiano, está dando 200%, o que eu faço? Vou pôr mais dinheiro. Não, vende. Põe dinheirinho no bolso. Realiza o resultado. A gente faz o oposto. Eu invisto a 129 mil pontos e assim que ela chega a 60 mil pontos, que era a hora de comprar, eu vendo tudo e realizo prejuízo. Imagina fazer isso com a poupança da minha vida, o caos. Com a poupança da minha família, uma tragédia. Com um pouquinho de dinheiro que eu guardei nesse semestre, ok. Na hora que chegar lá, eu vou ter alguma lucidez, porque eu estou aprendendo a navegar nesse mercado. Eu consegui, quando ia acontecer isso, eu falei assim, bom, se eu comprei a 129 mil pontos, teoricamente 60 mil está barato, certo? 129 mil para 60 mil, eu estou comprando por metade do preço. E com um pouquinho de dinheiro eu consigo ter o sangue frio necessário, a racionalidade, para eu investir mais e ter mais ações, porque qual que é o meu objetivo a longo prazo? Ter mais ações, porque quanto mais quantidade de ações eu tenho, mais dividendos eu recebo. Então, quanto mais barato eu comprei, mais quantidade de ações eu tenho, mais dividendos eu vou receber, que é o meu objetivo de complementação de aposentadoria, para somar o meu trabalho 65 anos depois e para somar o meu INSS, espero que todos contribuam no teto, até porque a gente tem um modelo muito fraterno aqui no Brasil, que é o modelo de repartição. Nós contribuímos para quem hoje recebe, diferente do modelo de capitalização, como o modelo do Chile, que é o lugar de maior índice de suicídio das pessoas 80 anos mais, que elas não conseguiram guardar o suficiente para complementar a sua própria aposentadoria e não podem contar com o coletivo para se bancar. Nosso modelo é muito mais generoso, fraterno e futurista do que o modelo que a gente tem de capitalização, que é eu pensar em mim, e o modelo que a gente tem, nós pensamos em nós. Eu nem estou pensando em mim, né, só. Eu estou pensando sim numa aposta que eu vou ter lá na frente, mas que se eu faço isso, todos também de alguma maneira podem fazer. Você faz a complementação da aposentadoria aqui no Brasil, você faz o cálculo com a expectativa de vida de quantos anos, quando uma pessoa de 65 anos se aposenta? Hoje a gente usa 116 anos para fazer uma projeção, para nenhum cliente brigar comigo. Era raro a gente ter clientes com 80 a mais, hoje a gente já escuta, estou falando de 20 anos atrás,
a gente já escuta no aeroporto, escutava pelo menos há um pouquinho de tempo atrás, convidamos para embarcar os 80 anos mais, e depois os jovenzinhos prioritários por lei 60 mais. Então, a gente já tem o público 80 mais no aeroporto, enfim, então, quando a gente considera 116 anos, que parecia muito conservador, é uma cena que a gente já não é raro ter clientes que a avó tem 100 anos, etc e tal, né? Pessoas com 100 anos de idade estão por aí, a gente precisa começar a cuidar disso, nessa longevidade, né? Cuidar, nessa pergunta que a Juliana trouxe no começo, de como é que a gente cuida desse período de uma maneira não só eu ter um estilo de vida mais simples e significativo, que eu custe menos, que a minha mochila seja mais leve, mas também que eu tenho todos os meus pares fazendo dinheiro, não só eu, e que eu tenha uma atividade que me dê prazer. E se a gente pensar quanto tempo vocês prepararam aqui para serem médicos, quanto tempo eu posso me preparar dos 65 até os 116, eu posso ter mais 2 carreiras inteiras. E a gente tem vários exemplos de pessoas começando novas carreiras. A última prova, que não é exatamente o Enem, a gente teve quase 25% das vagas para público 65 mais. Eles, os jovens, não foram fazer as provas, eles se inscreveram, foram fazer para ter direito ali a fazer as suas universidades, enfim, começar um novo ciclo, né? A Bartira. Bartira. Liguei. Tudo bem? Bom dia. Queria parabenizar pela excelente explanação. Eu, na verdade, sou muito leiga no assunto, então eu gostei bastante e ia fazer a pergunta que o professor Medina fez e também perguntar para você, assim, o que você acha de pessoas que, eu sei que você explicou que dá para investir com muito pouco, mas eu sempre fui uma pessoa cautelosa, então acabo fazendo só renda fixa. E a gente fica com medo, porque você sempre, né, você não tem um mega salário, né, eu sou professora aqui da universidade, estou aqui pertinho do Hospital do Rim, e a gente sempre fica com medo disso. Por outro lado, eu gostei muito quando você falou das empresas, de escolher aquilo que realmente casa com as metas do milênio, com as questões de sustentabilidade. E a gente tem uma professora aqui na nossa universidade, aqui na escola, a professora Janine, que eles conhecem, é muito amiga da famílias, né? As famílias são amigas da Gisele Bündchen. E na semana passada a Gisele disse que contou para eles, né, que ela não aceitou fechar um contrato, por exemplo, com uma empresa de óculos, que queria a imagem dela, tudo, pela falta de sustentabilidade, de visão de sustentabilidade. Eu sabia que ela era assim, tá? Eu estou só dando um exemplo. E isso me impactou agora que você falou, né, de poder as empresas dessa forma. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e vou tentar me arriscar um pouco. Hoje, se eu fosse me arriscar, eu acho que eu aplicaria no Hospital do Rim, que é o que eu conheço. Bartira, obrigado pela pergunta. Eu queria só começar, a gente tem duas questões, né? Eu acho que sim, tem que começar a investir um pouco na Bolsa de Valores, como eu disse, um valor pequeno para você experimentar o que é investir nas nossas companhias aqui, que sobreviveram a essa cena toda, muito bem, obrigado, porque são disciplinadas, têm uma boa gestão, tinham caixa, um endividamento baixo, eu acho que vale tirar o chapéu para elas. Mas também, dentro da renda fixa, a gente tem um universo, a renda fixa fez isso, né? Ela ampliou. E olha o desafio na renda fixa, que eu não tenho oscilação, mas eu preciso, Bartira, fazer uma coisa nova, abrir mão do dinheiro no tempo. Eu tenho títulos que me remuneram muito bem, inflação mais um ganho real interessante, de companhias saudáveis, que vão investir para uma coisa bacana, de uma causa que eu acredito, mas ela só vai me dar o dinheiro daqui a 5, 7, 10 anos. Então, dentro da renda fixa, um outro jeito mais protetivo para investir é olhar para trás e falar assim, qual foi a última vez que eu precisei tocar nesse dinheiro? Puxa, não uso há 15 anos. Tem uma reserva que a gente sempre fala de uma reserva de liquidez, entre 3 e 12 meses das suas despesas, tem que ficar no produto como um CDB, um fundo DI, que tem alta liquidez. Todo o restante não pode estar aí. Porque se tiver uma adversidade, se tiver uma recolocação de trabalho, enfim, 12 meses das despesas é mais do que suficiente para você se reorganizar. Todo o saldo restante deveria ampliar o prazo para você começar a ter um retorno mais interessante, e quanto mais prazo, maior o retorno,
e junto com isso começar uma parcela pequena a conhecer uma cena nova, como a gente convidou agora na B3, que você já colocou o site ali. Tá bom? O Lúcio tem uma aula agora. Obrigado, Fabiano. Excelente a discussão. Gerou vários conflitos aqui, pessoais e sociais, inclusive. Eu tinha 2 pontos para colocar, né? Quando você estava falando, eu lembrei muito de uma entrevista que eu li uma vez do Luiz Bassi, né? Que é considerado o maior investidor pessoal da Bolsa do Brasil, né? E ele sempre falou isso, né? Da questão do papel social do dinheiro e não necessariamente da renda como um fim. E daí você deu várias dicas aqui que eu fiquei me pensando quanto tempo eu vou precisar gastar do meu dia, ou da minha semana, ou do meu mês, para me preparar para visitar o site, ou para ler, ou para não cair na carteira fácil do banco do seu cliente, que tem que bater uma meta. Como é que eu vou conciliar isso? Ou seja, eu tenho que me preocupar em salvar um pouco da minha renda para poder aplicar no futuro, mas eu preciso agora também separar muito do meu tempo para poder me preparar para saber se eu estou fazendo a coisa certa. Então, é lógico que essa palestra vai despertar em todos nós aqui, tem muitos jovens aqui, o interesse em fazer isso, mas não vai dar para a gente o caminho, a gente vai ter que dedicar tempo da vida para poder fazer isso. Como é que eu vou conseguir gerir dinheiro e gerir tempo? Primeiro. A segunda coisa é que esses conceitos que a sua palestra colocou de uma forma muito concisa, são conceitos que vêm ao longo da década sendo enraizadas nas gerações, né? Esse conceito ESG, as empresas, grandes empresas, têm colocado como conceitos importantes, e a gente vem discutindo bastante a questão da longevidade, da expectativa de vida, mas agora a gente está vivendo um momento de tudo contrário, que na verdade a expectativa de vida pode diminuir, e que, na verdade, a vida é muito finita e que a gente vive uma situação catastrófica, uma catástrofe. O que vai mudar de tudo isso que você falou para os próximos anos, considerando que a gente está vivendo um momento de catástrofe, na verdade? Claro. Lúcio, muito obrigado. Belas perguntas. Eu começo pela primeira que você me trouxe. 1 hora por semana, segundas-feiras. Na primeira hora da primeira segunda-feira, vocês vão escolher as 5 empresas. É reunião clínica. É reunião administrativa. Aqui tem que ser outra. 1 hora dessas, né? E vocês... E nas próximas segundas-feiras, vocês vão ler os cadernos de economia, buscando só esses setores e só essas empresas, mais nada. O que eu quero dizer com isso? Lembra que é alguma coisa que eu não conhecia, eu não fazia. E esse novo comportamento, eu espero que você escolha o resultado em 2 anos. E agora eu conecto a segunda pergunta do Lúcio. Hoje, um brasileiro médio gasta 110% do seu tempo no presente, menos 10% para o futuro. Eu estou pedindo só um pouco de equilíbrio numa conta 80% presente, 20% futuro. É que a gente está muito distorcido, somos um governo endividado, de empresas endividadas, de famílias endividadas, que faz a gente ficar no curto prazismo e só no presente, Lúcio, e essa é a minha preocupação. Que a gente sim saiba que, poxa, o bônus de vida que tinha aumentado talvez tenha diminuído um pouco, mas teremos muito mais chance de ter futuro, e futuro talvez mais demandante do plano de saúde, dos cuidados com a saúde, etc., com uma rede fraterna mais enxuta, que vai fazer com que eu cuide de uma parcela, e eu estou falando do nosso orçamento, 80% do meu dinheiro eu vou gastar no hoje, no presente, nessa vida finita, não vou deixar a vida para amanhã, mas eu preciso lembrar que a gente corre o risco de ter amanhã. E aqui vai uma leitura do Eduardo Gianetti da Fonseca, que chama-se O Valor do Amanhã. É um livro muito bacana, né? Eu falei de um filme hoje, que é A Que Horas Ela Chega, estou falando de um livro, O Valor do Amanhã, que dialoga nessa questão de como é que eu abro mão do hoje, do presente. Eu estou pedindo, Lúcio, mas sua provocação é muito boa, de que um pedaço, de ter esse equilíbrio, da gente, eu estou falando genericamente como sociedade, eu não estou falando para a gente começar a guardar 80% do dinheiro e viver só com 20%, não é isso. Quando eu falo de simplificar, eu estou dizendo mochila leve para fazer o que eu quiser com uma viagem que a gente comentou, mas renda variável, despesa variável.
A nossa vigília aqui de eu ter uma mochila leve, de eu entesourar menos e poder viver mais nesse equilíbrio de que se eu tenho uma vida mais simples, eu preciso também guardar menos dinheiro para custear meu estilo, que ele é mais simples de despesas fixas, né? Obrigado pela provocação. O Hélio Tedesco, depois o Luiz Juliano e o Renato, que nós conversamos sobre o modelo de casamento, ele vai casar agora, e o Fabiano falou que a expectativa de quem vai casar agora é casar mais 2 vezes. Então o Renato ficou bastante preocupado. Ele adiou o casamento já. O Fabiano foi muito taxativo. E até falou que precisa casar com separação total de bens, embora viva em comunhão total de bens. É para não ter, quando se separar, não ter dor de cabeça. Então você vive bem, sem dor de cabeça, e quando se separa também não tem dor de cabeça, porque o contrato já está escrito, embora você viveu em comunhão total de bens. Depois eu vou convidar o Walter Garcia, que é lá de Porto Alegre, para fazer uma pergunta também. Não vai para ele, depois o Luiz Juliano. Fabiano, obrigado pela sua palestra. Um ponto de partida seria investir não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que a minha geração possivelmente pensou. E também você nos fomentou a investir com consciência social. Mas se nós olharmos para o mundo, não é isso que a gente vê, certo? Eu sempre discuto isso, né, que hoje o dinheiro faz dinheiro e não produção, certo? E as empresas e os profissionais muito bem remunerados, os mais remunerados, são aqueles que fazem dinheiro com dinheiro, aumentando a concentração de renda e a desigualdade social. Então, como que a gente lida com isso? Como a gente pode corrigir isso? Eu sei que a geração da minha filha já pensa, do ponto de vista de consciência social, muito mais, de uma forma muito mais relevante, mas eu acho que a gente está até muito distante disso, se pensar até nas empresas de tecnologia, né, que estão remuneradas de uma forma completamente desproporcional do que o setor produtivo. Só me emendando que eu e o conversamos bastante sobre isso, nós dois nós não estamos acostumados assim a ganhar dinheiro sem trabalhar. Você fala, como é que pode ganhar tanto dinheiro sem trabalhar? Quem trabalha muito ganha pouco. Boa pergunta. Muito boas perguntas. Eu diria que a chave disso ainda está nessa questão do que a gente está chamando do ESG. Quando eu vou investir numa empresa, que ela milite pela diversidade. As empresas que estão dando um teto de ganho dos seus executivos. Já tem empresas fazendo isso. Já tem empresas olhando assim, poxa, não tem nenhuma mulher no nosso quadro de diretoria. Nós, os executivos aqui, o número não é transparente, ou eles ganham um múltiplo muitas vezes maior do que a segunda pessoa, ou do piso das pessoas que tem aqui. Então, quando a gente começa a ver empresas que já estão com esse olhar, a gente tem estados com esse olhar, países com esse olhar, empresas com esse olhar. Eu sei que é um olhar novo, muito novo, velho. O mundo ainda não é, mas eu diria que ele está muito caminhando para essa questão, né? A gente também tem que lembrar que a gente está saindo de uma era industrial para uma outra era de conhecimento, onde talvez aquela que a gente chamava de produção vai ser uma produção diferente de ideias, que deve ser remunerado, mas a questão não é ser ou não ser remunerado como uma área de tecnologia que teoricamente não produz, como a gente um dia conheceu, mas que a gente possa ter alguns parâmetros, alguns regramentos para evitar as distorções. Uma delas que eu gosto de falar, então, para as pessoas é que a gente teve um aprendizado também, que é o aprendizado das gerações anteriores, não pague impostos. E tem um outro discurso bem conhecido, eu pago, não usufruo de nada. Imposto no nosso país, na minha visão, é distribuição de renda. A maior parte dos nossos irmãos semelhantes brasileiros vive de algum modo com estes impostos arrecadados pelas companhias, pelas famílias que remuneram pelo consumo. Poxa, mas o imposto é alto, é barato, é eficiente. Eu não estou discutindo corrupção e desvios. Estou discutindo o caminho correto do dinheiro. Eu arrecado aqui e a gente tem
o SUS, que vocês bem conhecem, a gente tem tudo que o aparato das escolas públicas é custeado, eu não uso, mas a maior parte das pessoas usam. E eu quero fazer uma provocação última nessa pergunta do Hélio: como é que nós seremos incluídos na sociedade que nós nos excluímos? Nós somos a minoria excluída. Apesar de empoderada, nós fomos excluídos, e se a gente continuar com o crescimento em cá, só vivendo em condomínio com carro blindado ou mudando do país. Então, como é que eu vou me reinserir na sociedade, se não olhando para ela de um modo, com esse olhar que o Hélio convidou, com este olhar social, e dizer, poxa, eu estou fazendo a minha parcela, recolhendo impostos, não vou ficar brigando, poxa, todo mundo quero só para mim. Eu propor porque quando eu proponho um teto, vai doer em quem está perto do teto. Mas qual o tamanho da dor que tem para mim e a gente falar que 20% mais ou menos dos brasileiros vivem com menos de meio salário mínimo por mês, nesse momento? 500 dinheiros por mês, na família. Então, essa distorção que a gente precisa convidar, e eu acho que o jeito de investir é novo, sim, Hélio, mas ele está surgindo com uma velocidade que eu nunca vi, essas temáticas, né? E eu acho que o preço da mata em pé, assim como o preço da diversidade e dos tetos de ganhos, eles vão começar a ser colocados, especificados nos ativos financeiros que a gente vai comprar rapidamente. O Luiz Juliano perguntou? Acho que é o Luiz Juliano, depois o Walter. Walter Garcia é professor de nefrologia no Rio Grande do Sul. Nós somos colegas há muito tempo, transportador. Parabéns, foi excepcional a palestra, muito boa, produtiva. Medina, se trabalha com cada 15 anos um casamento, Puxa vida. Eu estou meio desatualizado. Eu estou há 45 anos com a mesma mulher e ainda não casei com ela. Então tem a haver algumas pela frente ainda. Vocês estão vendo que não vai dar tempo. Eu queria fazer uma pergunta só. Nesse mundo em transformação, qual é o papel do investimento em arte? Isso ainda tem valor? Bela pergunta, Walter. Se a gente for pegar os campos, né, o jurídico, cultural, das artes aqui, onde a gente pode incluir educação e também o econômico, eu vou te dizer uma questão que o econômico deveria estar a serviço da cultura e da educação. A educação, ela deveria ser fomentada, de algum modo, por este movimento econômico, e assim como a cultura, que é o que nos dá uma outra perspectiva de sociedade, é a cultura, e junto com ela, vou chamar as questões culturais e de educação, elas deveriam ser fomentadas, e agora a gente vê começar, e aí o convite do que o Hélio faz, Children Bonds, Education Bonds, eu invisto em investimentos perpétuos, porque ele não é com prazo limitado, eu não falo com uma criança, acabou? Investimentos perpétuos com retorno zero ou negativo, ou seja, eu vou sempre fazer aportes para suportar aquilo ali, para que aquela atividade funcione, porque cultura e educação são fundantes e fundamentais para a existência de uma sociedade, uma humanidade. Para que a gente chame uma sociedade, nos reconheçamos como humanos, nós precisamos do mundo cultural, que tanto está nos faltando nesse momento, que a gente está quase com ausência. A educação foi uma outra que foi retirada de alguma maneira, né, desinvestida, e a gente sabe, você tem toda a razão, Walter, e o princípio da economia, que é fraterno, ele serve à cultura e à educação e não o contrário. Acho que esse é um ponto muito bacana, mais amplo, mas a sua pergunta é belíssima, para a gente não esquecer que esse assunto tem que ser retomado, está sendo repensado nos novos tipos de investimento, e o bacana é que eles vêm como bondes, como títulos perpétuos, ou seja, ponha dinheiro para não tirar mais dali, porque não é um dinheiro para daqui a pouco, não é uma doação pontual, é para sempre. Então, o próximo é o Luiz Juliano, depois o testemunho do Renato, e por último, a Ivane Rosco. Eu só quero lembrar o seguinte, eu acabei de ver aqui, a FAPESP acabou de lançar hoje, a FAPESP lança 2 editais para apoiar projetos sobre impactos socioeconômicos e de saúde da Covid-19. É o espírito do tempo, né?
Quer dizer, esse seminário aqui coincide com o lançamento hoje desse. Então, tudo isso que foi colocado aqui, na realidade, pode ser motivo de nós, quem sabe, concorrermos a projetos que a FAPESP acabou de abrir agora, esse lançamento. Então, parabéns, Medina, parabéns pela sua apresentação, mas isso daqui eu acho que é importante. Isso tudo que você falou é interessante, agora, colocar isso na prática através de um projeto é um desafio para dar continuidade a esse excepcional seminário. Abraço. Obrigado, Juliano. O Juliano ele sempre tem alguma direção nova, que nós utilizamos bastante. O Lúcio, assim que ele falou, o Lúcio já anotou aqui. O professor Juliano também é amigo aqui do Hospital do Rim, do Arthur, meu há muitos anos. E ele tem uma cabeça avançada. Assim. O Renato é uma questão mais pessoal dele, porque ele ficou meio constrangido com que o Fabiano falou. Parabéns pela palestra. Para mim ficaram duas lições de hoje. Uma é aproveitar bastante a pessoa que a gente convive, sair para dançar quando puder, sair para jantar. E outra é ganhar dinheiro por litígio mais para frente. Boa provocação. Obrigado. Ivani, Bom dia. Só para apresentar o Renato ele está aqui, ele é preceptor aqui do Hospital do Rim, ele coordena o núcleo de ensino e pesquisa, e ele está no grupo de tutoria comigo desde que ele entrou na escola. Então, eu conheço o Renato há 14 anos. É uma pessoa, assim, excepcional, super dedicada, de bom coração. Ele faz tudo aqui no hospital, resolve tudo aqui junto com a Laila, com outro grupo de pessoas aqui que são muito dedicadas. Bom dia a todos, bom dia, Medina, bom dia, Fabiano. A sua palestra, Fabiano, para mim, foi feita em duas partes. Primeiro, você deu uma aula sobre psicologia, e a segunda sobre economia. Sobre psicologia, vou dizer para você que acho que eu passei com louvor, porque a relação aqui em casa anda perfeita depois de 52 anos. Eu digo sempre para os meus filhos, que eu tenho 2 filhos, ambos são casados, que a vida a 2 começa a 2 e termina em 2. Então, que é sempre muito importante você saber gerenciar esses 2 e manter essa relação a 2 muito boa. Então, nisso eu passei de ano, sabe? E para mostrar que aqui em casa é parceria, quem quer fazer a pergunta é meu marido, porque a que eu ia fazer para você já respondeu. Então, eu vou passar para ele, tá bom? Parabéns, foi excelente. Parabéns também, Medina. É o Luiz Moço. Isso, Fabiano, bom, você vê que o casamento de 52 anos leva a uma tal conivência que você assiste até os lives juntos, e não deixa parado, certo? Eu acho isso maravilhoso. Agora, quem estava falando de 2, 3 casamentos, acho que desde que você tem essa conivência, é maravilhoso. Mas é uma pergunta rápida. Você falou, e eu tenho ouvido isso, muito questionamento de amigos, colegas de turma, e de repente quem já tem mais de 50 anos de formado, e sempre tem uma troca de ideia. O dinheiro que eu tinha guardado, ele dava um rendimento que ia me alimentando de eu poder ter um gasto maior. Hoje não tem mais isso, e ele só está diminuindo. Você aconselha nesse sujeito que fez essa reserva, trocar parte dessa reserva para um investimento de maior risco? Você entendeu? Porque não foi esse o conselho que você deu. Você fez a sua reserva, guarda a sua reserva. Como ela está mudando? E os rendimentos de trabalho também diminuíram? Você aconselha mesmo assim pegar uma parte e jogar num investimento de risco? Obrigado, Luiz, pela pergunta. Ivani também pela provocação. E só queria começar pela resposta aqui para o Renato, de que eu diria que o evento que acaba acontecendo dos casamentos encerrarem é por falta de investimento e proatividade do casal. Então, acho que esse é o ponto que eu queria só reforçar, que é muitas vezes pela distração e pela falta de tolerância, né, de exercitar esse dançar às quintas-feiras, que eles rompem, e que você tenha bons exemplos ali para a gente seguir.
Mas, trazendo a sua questão, Luiz, eu vejo com a maior demanda que eu recebi no escritório do ano passado, do final de 2019 para cá, são casais, 70 anos mais, querendo mudar o seu dinheiro todo da renda fixa para renda variável. Exatamente para responder a pergunta, o dinheiro da minha vida, que era para me complementar, não rende mais, me ofertaram algo aqui que eu quero migrar e começar a ter mais renda, mais rendimento. Então, a resposta é sim, vocês vão precisar migrar, mas aqui a gente tem, eu vou trazer alguma questão da racionalidade da técnica, de que eu não posso ir para um lugar novo com uma parcela importante do meu dinheiro, que a gente também sabe que essa distorção dos juros baixos, ela ia passar, ela foi uma distorção, assim como o juro alto, o juro muito baixo foi uma distorção, e que a gente ia chegar no meio de caminho. Que com isso eu quero dizer que talvez o meu primeiro convite, Luiz, é que a gente saia de uma carteira defensiva conservadora, que eu diria que do jeito que as instituições apresentam, ela não pode mais existir, que ela não ganha da inflação. Eu queria começar convidando a mudar o meu indicador de comparação. A minha carteira, de todos nós, tem que remunerar inflação mais um ganho real. Inflação no mercado financeiro, eles usam só o IPCA. Talvez a nossa cesta de consumo não seja o IPCA, seja um pouco mais. Qual que é o meu convite para a gente começar a ter lucidez nessa conversa eu quero preservar o meu capital, é isso que eu tenho falado em nome desses clientes de 70 anos mais para as instituições financeiras. Queremos preservar o capital, ou seja, não quero correr risco de perder capital, não preciso acessar o dinheiro logo, eu posso abrir mão da liquidez, eu vou precisar, uma parcela dele sim ir consumindo, então a gente vai fazer um mix, talvez 20% eu vou ter acesso, 80% eu não vou ter acesso, em 5, 7 anos, mas eu quero que você me entregue uma remuneração na média dos anos, de inflação mais 3% ao ano, de inflação mais 5% ao ano, isso vai chegar, no final do dia, numa cesta de investimentos, Luiz, onde eu vou ter renda fixa, eu vou ter essa renda fixa mais longa, que a gente falou que vai ter um vencimento mais longo, eu vou ter os multimercados, que atuam em vários mercados, câmbio, ações, renda fixa, etc., e eu vou ter uma parcela, sim, renda variável, mas uma parcela pequena, 10, 15, no máximo 15%. Que dentro do todo, ele vai ajudar que essa carteira em janelas de 2, 3, 5 anos, ela remunere mais do que a renda fixa, te dê o retorno que você precisa, mas a grande parcela eu preservei. Que mesmo que esses 5, 10% oscilem da renda variável, ele não vai ser capaz de fazer vocês perderem capital. E na média, sabendo que a gente pode entrar talvez hoje aos 129 mil pontos, que pode subir para 135, mas pode voltar para 90 mil pontos, qualquer das cenas que acontecer, eu nem vou ficar rico e nem vou perder a poupança que eu fiz até hoje, que é o mais importante, preservar o capital e ter um ganho real acima da inflação, que é manter o meu poder de consumo com um plus, com um extra, que é por eu estar correndo risco e deixando meu dinheiro numa instituição. Eu não sei se no meu economês se fez claro aqui, mas acho que Perfeito. Perfeito. Maravilha. É só na mesma linha que o Luiz Carlos perguntou, e na opção investimento no mercado financeiro, você tem, como você falou, ter alguma receita de aluguel. Como que isso vê na sua cabeça? O aluguel, sempre, o europeu ele tem alguma casa de aluguel e ele sempre vive, no nosso modelo aqui, nós estamos em dúvida se ter alguma coisa para aluguel é razoável ou não, porque quando muda o inquilino, você tem que reformar, você aplica tudo que você recebeu na reforma, tem alguns funcionamentos de... Eu acho que aqui eu queria separar o mercado financeiro do mercado de capitais. O mercado de capitais, ele consegue fazer algo que nos ajuda muito a correr menos risco. Agora eu vou comparar um imóvel, comprar um imóvel para locação, versus investir numa carteira de dividendos na Bolsa de Valores. Olha que radical que eu fui com a pergunta do Medina. Eu vou mostrar para vocês que investir numa carteira de dividendos tem muito menos risco para eu, mortal, que vou comprar um imóvel para gerar renda. Eu preciso, em São Paulo, onde a maior parte está aqui comigo hoje, de pelo menos 300 mil dinheiros para comprar um imóvel. Vocês conhecem algum imóvel que vale menos do que isso? 300 mil dinheiros?
Não. Com 300 mil dinheiros eu compro um imóvel e com 300 mil dinheiros eu compro todas as empresas listadas na Bolsa de Valores. Então, do ponto de vista de diversificação, eu comprei todos os setores da Bolsa de Valores com os mesmos 300 mil dinheiros. Segundo ponto, quanto que me tributa um aluguel? 27,5% de imposto de renda. Quanto que me tributa um dividendo? 0 no Brasil. Terceira questão, quanto tempo eu levo para vender um imóvel? Entre 3 meses e 1 ano. Quanto tempo eu levo para vender uma carteira inteira de ações? Alguns minutos. Então, do ponto de vista dessas oscilações, a última que o Medina colocou, o inquilino saiu e não pagou condomínio IPTU, eu deixo de receber meu aluguel e tenho que pagar despesas. Fluxo de caixa negativo. Quando que isso acontece na Bolsa de Valores? A gente não tem nenhum evento na Bolsa de Valores que a gente teve uma chamada de capital. Então, o risco do meu fluxo de caixa, de diversificação, de liquidez e da tributação, é muito mais eficiente hoje eu usar o mercado de capitais para acessar fundos imobiliários, de logística que está em alta, shopping center, para quem acredita que eles vão caminhar bem de novo, os prédios comerciais que estão se reinventando, assim como as companhias. Então, eu acho que, para quem está começando o mundo de investimentos, para quem é diferente quando eu tenho bastante recurso e posso diversificar em imóveis. Para quem está começando, a concentração no imóvel, eu acho que é muito arriscada. Quando você tiver dinheiro capaz de comprar 3 imóveis, compre um para alugar, faz sentido? Salas pequenas, comerciais, por exemplo. Isso acho que é um investimento muito bacana e interessante, quando os preços convidarem para isso, às vezes comprar no fluxo, né? Ou quando receberem por herança, não saiam vendendo. Mantenham o aluguel. O aluguel, ele tende a ter essa perenidade também e menos oscilação do que o mercado financeiro. Mas quando começam, o mercado de capitais, ele pode ser muito generoso nesse sentido de ajudar vocês a terem, então, esse cuidado, né? De poderem diversificar e terem a mesma receita, talvez com menos impacto tributário, dentro da lei, que é um convite, talvez, interessante nessa provocação, né? Bom, eu queria só, eu vou anunciar a reunião da próxima semana. Próxima semana nós vamos retomar o Covid. A situação do Covid tem alguma dinâmica diferente agora no estado de São Paulo, no próprio Hospital do Rim, no Programa de Transplantes Brasileiro, então nós vamos discutir isso no próximo dia 15. No dia 22, possivelmente também vai ser em relação ao Covid, mas envolvendo o tratamento do Covid, que também tem alguma situação nova para ser discutida. E depois, na semana seguinte, nós vamos discutir novamente compliance, que é com uma pessoa especializada na situação. E depois vamos retomar de novo mais uma palestra como essa, que envolve o setor econômico. Eu queria agradecer muito ao Fabiano. O Fabiano, a apresentação dele fala por si, e ele tem contribuído muito, e nós temos que agradecer muito ele, o Hélio e o Thomas, por a participação dele no Conselho Fiscal. Vou até passar a palavra para o professor Arthur, para depois deixar a última palavra para o Fabiano, para poder encerrar. Eu não estou surpreendido, porque, tendo convivido pouco, mas de uma qualidade muito boa com Fabiano, eu já esperava uma visão holística, realmente, do problema muito bem apresentada. Eu agradeço o privilégio que você está dando à nossa instituição e, otimisticamente, olho para o futuro de crescimento do Hospital do Rim e da Fundação Oswaldo Ramos. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, professor Arthur, obrigado, Medina, e ao Hospital do Rim, todos os presentes aqui, as contribuições, Renato, Hélio, todos que puderam contribuir também, que tenha somado nessas reflexões também com vocês. A gente sabe que é um momento novo, mas um momento de virada, e que a gente possa, com essas trocas, nutrir um novo lugar e um novo comportamento para cada um de nós, dentro das nossas casas, conosco mesmo, e sem esquecer que a gente agora precisa, mais do que nunca, talvez, olhar para quem está perto da gente, começando na rede fraterna, mas ampliando esse nosso olhar, e a gente tem muito aí por fazer, mas muito obrigado pelo convite e pela escuta de vocês todos. Obrigado. Obrigado, Fábio.